Olá, sereios e sereias, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Eu sempre tento fazer vídeos estando bem, mas nem sempre a gente está bem, né? Pretendo não chorar, espero que eu não chore. Se eu me emocionar, vou acabar chorando, eu peço desculpa já, mas enfim, vou liberar o que tiver para liberar aqui dentro e vou deixar fluir. Porque a gente estava no Setembro Amarelo, já passou essa data, né, que é de prevenção ao suicídio, né, para a gente olhar mais para o próximo, dar atenção, que a gente precisa ser reconhecido nesse mundo hoje em dia, mas primeiramente a gente tem que se reconhecer, né? E por que eu estou falando isso, né? Eu sou mãe, estou passando por algumas questões pessoais, não só com meu filho, como em outros âmbitos da minha vida. E a gente sabe que não é fácil ser mãe. Na verdade, a gente só sabe que não é fácil ser mãe e pai depois que a gente se torna um, né? Porque antes disso, quando a gente é só filho ou filha, a gente não dá muito valor para isso e acha que é fácil lidar com as coisas. Eu digo que não é. E a pior fase para mim, na minha opinião, é a adolescência. A gente já foi adolescente e a gente sabe como que a gente foi como adolescente, né? Eu sei que eu fui uma adolescente bem reprimida, né? Porque por conta do meu pai e tal, e que eu já falei aqui, e que não queria fazer isso com meu filho. Mas a gente sabe que por conta de toda essa evolução rápida que aconteceu no meio da tecnologia, as pessoas se distanciaram bastante, né? E isso acabou influenciando também em como os adolescentes e as pessoas sentem isso, né? Então, quando eu falo de a gente se reconhecer também em primeiro lugar, é a gente tentar começar a entender o que realmente é nosso e o que realmente não é. Eu ando fazendo terapia, eu sempre sou a favor da terapia e recomendo para que vocês também façam terapia sempre, porque todo mundo precisa de terapia, porque a terapia ela olha de um ponto de vista imparcial, sem influência de religião, sem influência de crença, de qualquer coisa que a gente já esteja habituado na sociedade, porque a psicologia ela estuda o psicológico, o nosso cérebro e como ele funciona com estímulos, com emoções e tudo mais. Então, por isso que eu recomendo sempre, e isso está me ajudando, além da minha espiritualidade, também faço orações todos os dias. Mas não é suficiente só orar, não é suficiente só ser religioso, não é suficiente só ser uma boa pessoa. O que é suficiente é a gente se reconhecer. E eu estou repetindo isso por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a fazer terapia e prestar atenção no que realmente eu quero, né? E se eu fosse eu, sem os julgamentos das pessoas, sem os padrões definidos, sem as regras que existem, eu seria bem diferente do que eu sou. Né? Tem muita gente aqui que já falou, nossa, você é muito corajosa, você está expondo, para que você se expõe desse jeito? Que eu quero me expor sempre? E vou me expor cada vez mais do que eu for sentindo, porque eu também estou desconstruindo muitas coisas dentro de mim que vem acontecendo e que eu achava que era verdade e não são verdades, porque eu já acho que eu já falei em outro vídeo, verdades são coisas construídas a partir de um contexto, a partir de um conceito, a partir de uma cultura. Mas eu perdi um pouco do raciocínio, mas é com relação a isso. O Setembro Amarelo já passou, não sei se eu já falei isso porque eu comecei a gravar um outro vídeo, né? E daí, como eu não edito, comecei de novo porque aconteceu um problema aqui no celular. Mas o Setembro Amarelo, ele vem para lembrar que a gente precisa dar atenção às pessoas. Mas os sentimentos que ficam, continuam em outubro, novembro, dezembro, enfim, em vários outros meses. Mas o que eu quero dizer é que eu nunca fui uma pessoa depressiva, nunca, na minha vida. Só que eu venho reconhecendo algumas coisas de depressão em mim. E eu comecei a ficar preocupada, vim pensamentos realmente destrutivos, sabe? Até de querer se matar. Não que eu tenha pensado concretamente, ai, quero me matar desse jeito, tal jeito. Mas de pensar, ai, se eu não estivesse viva, quem sabe não se resolveria tudo. Mas isso não é a melhor coisa de se pensar. Porque eu pelo menos acredito que se a gente leva dessa vida para outra, porque eu acredito em reencarnação, a gente não consegue evoluir e a gente carrega karmas e causas que são negativas. Então o importante é a gente resolver nessa vida para que a outra vida seja mais leve, né? Mas isso é a minha crença, vocês não são obrigadas a acreditar nisso, mas eu estava lendo também um texto sobre transgeracionalidade.
que diz que a gente carrega sim de outras gerações coisas dentro da nossa genética, no nosso inconsciente, e que faz muitas vezes a gente achar: por que que acontece isso comigo? Por que que eu sou assim? Por que que eu sinto isso? Por que tal coisa? E a gente às vezes acha que não se conhece, e às vezes a gente se surpreende com a gente mesmo, e a gente faz uma coisa que a gente achava que não era capaz e consegue, enfim. Tudo isso a gente carrega sim. Então, o que eu quero com esse vídeo hoje é um desabafo que eu estou fazendo, porque eu também não estou passando por bons momentos. E eu fazendo esses vídeos aqui no canal, eu acabo conseguindo canalizar de uma certa maneira e consigo me escutar, porque depois eu me escuto, me olho, né, me vejo aqui e falo assim: nossa, isso aqui que eu falei, já não acredito mais. Enfim, depois eu acabo na descrição colocando mais coisas, mas é só essa questão que eu quero deixar hoje, é uma provocação. Você se reconhece de verdade ou você é influência do meio? Pensa um pouquinho nisso, coloca no papel o que você faria se você fosse você, sem as crenças, sem machismo, sem nada dessas coisas que existem no nosso meio hoje em dia. E veja o que realmente é da tua essência e o que não, o que foi construído conforme foi passando o tempo. Essa é uma provocaçãozinha que eu quero deixar hoje aqui, um desabafo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande no coração de todos vocês.